Olá pessoal, esse vai ser um vídeo um pouco diferente, na realidade baseado e inspirado no vídeo bem sucedido do Philips Engenheiro Eletrônico, o kit lá dos anos 60, 70, que eu mostrei há uns vídeos passados, aliás já faz um tempinho, e que remonta na realidade a gente a um tempo no qual a educação infantil, né, da criançada, era baseada em kits, experimentações práticas, né? E aí o pessoal realmente se inspirava e tomava gosto, né, por determinadas práticas, né? E aí engendrava numa carreira aí tanta gente que foi beneficiada por isso, né? Inclusive eu, várias outras pessoas que comentam naquele vídeo, é absolutamente fantástico. E a gente sempre fica se perguntando, né, o que acontece hoje em dia. O que aconteceram com esses kits, né? Basicamente, que boa parte deles desapareceu, se vaporizou. E o que existe hoje em dia de kits educacionais para práticos, para diversas áreas, né? No caso aqui, esse vídeo eu vou mostrar um kit que eu, na realidade, eu pedi, comprei de Natal, pedi, a minha família me deu, que eu estava interessado aí um pouco em experimentos com óptica. E esse é um kit na realidade da China, fabricado atual, quer dizer, um kit atual, que tem diversos experimentos no ramo da óptica. Mas existem também outros kits que eu encontrei enquanto estava fazendo a pesquisa desse. Existem outros kits também de áreas correlatas da física, até eletrônica, eletricidade. Eletrônica talvez nem tanto, mas eletricidade certamente. Eu vi um pouco de mecânica também, etc. Que, enfim, são kits aí que a turma tem usado atualmente em determinados países, no caso a China, para fazer o aprendizado. Aqui nos Estados Unidos existem alguns kits aqui e acolá, mas a maioria deles está apenas uma cópia dos kits antigos, né? Então, realmente não é tão interessante, não há tanta coisa assim de nova, à exceção das placas, né, Arduino, essas coisas voltadas um pouquinho mais para computação e tal. Mas de qualquer maneira, esses nossos saudosos kits aí existem coisas novas, mas eu vou explorar pelo menos um deles aqui, que é o que eu tenho, que é o kit óptico, de experiências ópticas aqui, fabricado atualmente pela China. Vamos lá. Bom, a caixa do kit é um pouco grande, tá? Então, perdoe um ângulo um pouco desfavorável, porque ele tem uma régua grande aqui para fazer medidas de distância focal, etc, etc. E aqui tem uma ideia também de outros experimentos que você pode usar, pode fazer, né? E, naturalmente, tudo escrito em chinês, tá? Não tem nem como, tá? Aqui é só um detalhe também aqui atrás da caixa, ele deve ter o que, uns 60 centímetros de comprimento a caixa, né? Mas basicamente esse kit, abrindo aqui, ele veio aqui mais ou menos do jeito que ele veio mesmo, veio com esse plásticozinho bolha, e veio relativamente bem embalado, tá? Então tá aqui o manual de instruções, as peças, tá? O manual de instruções não tem jeito, todo em chinês, mas muito bem feito, um papelzinho razoável, boas fotos, etc, tá? Mas na realidade aqui, o chinês naturalmente não ajuda, a menos que você naturalmente fale o chinês, né? Inclusive os próprios códigos QR, todos levam para sites na China. Então, realmente o manual em si não ajuda. O que ajuda, na realidade, é o Google Translate. Então, no final das contas, o tradutor do Google, eu consegui fazer a tradução para o inglês, porque minhas filhas vão ler isso aqui, tá? E é bastante curioso aqui o prefácio, como ele comenta aqui, na realidade, ele comenta em linhas gerais que o currículo de escola secundária é um assunto o currículo de física, né? É um assunto que ele foca bastante a parte prática e experimental, né? E nesse caso aqui, o que o pessoal fala é justamente que para você ter um melhor aproveitamento acadêmico, é interessante você fazer esses experimentos também em casa para você poder ganhar a prática anterior à escola, né? E então realmente é muito interessante ver como a ideia de educar, ter um kit educacional
para você ser melhor preparado para o mercado de trabalho é uma preocupação aí. Naturalmente o pessoal quer vender kits, mas por outro lado também o próprio governo tem um interesse nesse sentido. Então, bom, só deixando aí um pouco a política de lado, mas efetivamente é algo que a gente sente saudades, essa ênfase na prática, no aprendizado das crianças práticas, é uma coisa que a gente sente falta nos dias de hoje, né? Então tá aqui, naturalmente o Google Translate aqui fez toda a tradução, foi joia que eu consegui fazer a tradução das imagens, né? Eu fiz o scan do manual, fiz a tradução das imagens, salvei tudo em PDF, tá? Eu vou compartilhar o PDF aqui em inglês, posso também fazer a tradução em português sem problema nenhum, compartilhar o PDF, tá? E aí a coisa fica mais fácil, né? Mas tem aí uma série de experimentos, tá? Alguns simples, relativamente simples, né? Pra gente que já tem muitos anos de estrada, mas que são, na realidade, bastante ilustrativos para a criançada aí, né? Inclusive com ângulos de ataque, prismas e etc, né? Imagens invertidas através de projeções através de espelhos côncavos e tal, né? Côncavos ou convexos, espelhos não, lentes, né? Côncavos ou convexos, etc. Então, toda uma tratativa aqui. E o manual, apesar dele ter todos esses detalhes, ele também não é um manual de excepcional qualidade literária, como os manuais de antigamente, mesmo do próprio kit da Philips, que eu havia comentado, e dos kits da Radio Shack, etc. Mas, de qualquer maneira, é um bom princípio aí, e a gente sempre pode pegar alguma coisa, um livro, para acompanhar com a garotada. Bom, vamos dar uma olhadinha no conteúdo do kit. Esse aqui tem somente uma folha, só com os detalhes da vista, né? Não traduzi esse documento, mas está aqui com uma pequena régua e um transferidor angular aqui, justamente para fazer determinadas medidas de ângulo de incidência, etc. Né? E aí aqui, no resto aqui, tem muitos acessórios. Um detalhe é que, não sei se no transporte ou etc., muitos desses acessórios, principalmente essas pecinhas, esse aqui, por exemplo, que é como se fosse uma vela, né? Como se fosse uma vela acesa, esse aqui estava desmontado, eu não sei se no transporte ele caiu, mas muitas dessas coisas, esse cara aqui, por exemplo, estava completamente desmontado por dentro, eu tive que remontar dentro. Então só fica de olho aí, se você eventualmente pedir, o transporte pode causar uns pequenos probleminhas aí, só no chacoalhar e etc. Porque no resto, a coisa toda veio toda em excelente estado, tá? Então aqui só a lâmpadazinha, como se fosse fazendo às vezes de vela, né? Aqui eu tenho a régua principal. Opa! Bom, ele é todo bem montadinho aqui, bem encaixadinho aqui os pedaços, perdão, aqui o barulho. Mas aqui é a régua principal, onde você faz as medidas, né, de distância. Você tem os acessórios onde você põe essas guias, né? Então você consegue controlar pode botar uma fonte de luz, um espelho ou uma lente, e aí botar aqui uma superfície de reflexão, não, de projeção, né? E com coisas, com lentes, não, superfícies translúcidas. Aqui é o efeito como de fotografia, né? Com aqueles pequenos buraquinhos, os pequenos furinhos, onde você consegue projetar alguma coisa invertida e tal. Aqui é só uma parte opaca de projeção, enfim, essas coisas todas que você pode associar nessa régua principal aqui. Também, naturalmente, lentes aqui. Essa aqui é uma lente convexa e essa aqui se não me engano, isso aqui é uma lente côncava. Ao contrário, essa aqui é uma lente convexa e essa aqui é a lente côncava que você pode botar no meio aqui e aí fazer todos os experimentos também com esses carinhos. Então, um kit relativamente completo, com vários detalhezinhos. Esse daqui também se encaixa aqui, ele pode se encaixar aqui, né? E ele é uma luz RGB, uma luz RGB aqui, super bacaninha, com chavinhas, etc. Usa pilhas pequenas e tal. Esse aqui, naturalmente, o kit veio sem pilhas, eu estou usando um carnaval de pilhas aqui, tudo que eu tinha ali disponível, mas só um cuidado também, que é uma coisa que eu reparei nesse kit, essas chavinhas, elas são muito vagabundinhas, tá? Então elas têm muito mau contato. Às vezes, no meu caso, esse daqui eu tive que virar a chavinha um par de vezes para ela
Acho que talvez desgastar um pouco, limpar um pouco o contato dela. Ela estava bem sujinha esse contato. Então esse aqui é um detalhezinho, uma luz RGB. E aí, a exceção da régua, né? Todos esses acessórios se encaixam na régua. Quer dizer, boa parte deles, a exceção de uns poucos aqui. O outro aqui é uma letra F, que você faz a projeção invertida, dependendo do experimento. Também encaixa aqui, né? Nessa guia, né? Para você poder fazer os experimentos na régua e tal. Então é bastante prático aqui esses carinhos. Vou botar aqui no cantinho. Aí aqui tem uma série de outros pequenos triângulos, né? Para você fazer outros tipos de experimento também com projeção, tá? Mas sem luz, né? Mas você consegue fazer algumas projeções. Aqui é a letra F invertida para você fazer talvez sobreposição, experimentos para sobreposição e etc. Então, todos os pequenos acessórios aí, tal. E aqui, bom, naturalmente um espelho, um espelho côncavo e convexo do outro lado, tá? Aí, naturalmente, ele faz também uma superfície côncava aqui, cilíndrica, né? E ele usa também essas laterais aqui como espelho plano, né? E espelho rugoso, né? Uma superfície toda louquinha aqui. E, enfim, esse aqui é apenas uma peça, são tudo de plástico, tá? Então parece ser mal feitinho, mas é suficiente, né? Para esse tipo de experimento e tal, é mais do que suficiente, né? E aqui só mais um detalhe, mais uma das peças grandes aqui do kit, né? Esse daqui também é interessante, são 3 lampidinhas, mas esses aqui são 3 lasers, tá? E você ajusta aqui o foco deles, né? O foco não, o direcionamento, eles não tem guia nenhuma, então às vezes é um pouco difícil para você ajustar exatamente se os lasers estão exatamente paralelos ou não, tá? Mas aí, enfim, não são os melhores lasers do mundo, você tem que tomar um certo cuidado também para não fazer a criançada botar isso aqui no olho de alguém. Tá aí o laser. Então só para não fazer a criançada botar esses lasers uns nos olhos dos outros, mas esse aqui também padeceu do mesmo problema do outro. Uma dessas chavinhas estava bem ruinzinha. Um outro detalhe também, esse aqui precisa de pilhas um pouco mais novas, ou seja, esse aqui consome mais pilha, eu só botei umas pilhas mais novas aqui. Esse aqui eu só botei umas pilhas mais novas porque os lasers consomem muito mais e aí a luz fica prejudicada. E aí que a gente passa também agora para diversas pequenas lentes, né? São lentes de plástico, então não é nada muito grave, né? Não é nada tremendamente sofisticado, mas eles perfazem suficientemente bem o trabalho que eles se prestam, né? Claro, eu vou fazer um experimento mais interessante, mas você consegue ver um pouco aí do cruzamento dos feixes, né? Na lente, né? O ponto focal dela no meio da minha mão ali e tal. A gente faz esse experimento um pouco mais a miúde. Depois, só ver uma curiosidade ou outra, mas isso aqui é bastante curioso. Essas duas lentezinhas aqui, tem uma aqui que é o oposto, a lente convexa, né, duplamente convexa. Aí você tem outra aqui, tem um pequeno prisma aqui, também de plástico, né? E aí tem uma outra superfície aqui, e aí esse aqui é um semicírculo, que também ajuda a garotada aí a ver os detalhes. Esse aqui é um semicírculo, mas é um semicírculo só uma caixinha, né? Uma parte transparente, mas é um semicírculo diferente, tá? Então é isso aí. Basicamente, em termos de peças, o kit é composto, bastante completo, cheio de oportunidades para fazer o aprendizado aí. E eu acho que é bastante interessante, porque remonta mesmo como eu comentado, aos tempos em que a gente realmente, quando moleque, pegava essas coisas na prática e fazia brincadeiras aí. Eu, pessoalmente, nunca tive um kit de óptica, nunca tive sequer um prisma na vida. Então, basicamente, isso aí fez uma realização aí de criança. Bom, perdoem a iluminação um pouco reduzida, mas é só porque a luz fica um pouco fraca. Esse aqui é o experimento típico da câmera fotográfica, onde você tem essa chapa central, que é um furinho bem pequenininho, uma fonte de luz e a projeção. A projeção é invertida em relação à imagem normal. Não vai dar para ver, eu vou mudar o ângulo da câmera só para a gente dar uma olhadinha. Bom,
Tá aí a parte de projeção, né? A letra F está invertida no anteparo, né? A projeção está no anteparo. Estou com um furinho redondo aqui. Você pode também aproximar ou afastar. Você vê a diferença aqui na definição de cada segmento do LEDzinho, tá? E aí você pode também variar até o diâmetro do furo. Ele tem alguns diâmetros diferentes. Aí você vê a diferença aqui na projeção, né? A projeção um pouco maior, tem mais luz trafegando para o outro lado. Aqui, idem, você vê que a imagem está bem mais fora de foco, mas e a definição está um pouco menos definida, né? A projeção um pouco menos definida, né, do que no furo menor. Aí tem até uma projeção aqui quadrada, um furinho quadrado aqui, ó, onde você vê aqui ó, cada segmento é um pouco mais quadrado, por causa justamente da formação do tipo do furo. E aqui cada segmento é triangular. Então dá para ver bem as diferenças, né, as influências desses detalhezinhos todos enfim, no conjunto óptico aí. Bom, também aí outro experimento usando a mesma plataforma, né, algum conjunto para avaliar o ponto focal da lente, né. Aí você tem toda a escala graduada aqui embaixo, aí você pode avaliar bem qual é o pontozinho da lente. Essa é uma lente convexa, côncava, perdão, duplamente côncava. Então, cada experimento tem a sua teoria e a sua operação. Te digo, esse tipo de coisa, se eu tivesse isso nas aulas de óptica do segundo grau, eu teria aprendido muito mais, ou pelo menos guardado muito mais esses conceitos. E também a influência, né, do espelho, né, na luz, né? Isso aqui, o espelho convexo, a imagem está correta. E aí você põe o espelho côncavo e a imagem está invertida. Bom, e mais um experimento. Olha eu aqui a câmera lá no espelho. Mas aqui, curiosamente, né, o ângulo de inclinação do espelho, o ângulo de inclinação do espelho e o ângulo de reflexão aqui é o dobro, né? O ângulo entre o sinal incidente e o sinal refletido é o dobro em relação ao ângulo de inclinação do espelho, né? Você pode também fazer só 3 feixes aqui, só para ficar mais bonito. E basicamente isso daqui é algo que a gente via na escola com desenhos e tal, né? Mas o raio laser ele ajuda bastante com essa visualização prática aí. Eis aqui mais um experimento, né, do ponto focal de uma superfície convexa que eu tenho aqui, côncava, digo, que eu tenho aqui nesse espelhinho, né, nessa peça, né. Aí você consegue fazer o cálculo aqui, aproximadamente 3 centímetros, é o que dá para ver para o lado de lá. E novamente o laser ajuda bastante a ver isso, e agora com os três feixes, né. Tirando apenas um feixe não faz muita diferença. Mas com os 3 feixes você consegue fazer a avaliação da distância focal. Muito bacana. E, naturalmente, um dos experimentos mais famosos com o prisma, né? Como a luz faz uma curva dependendo do índice de refração do material. E tem um pouquinho de reflexão aqui. Mas só detalhes curiosos. E uma lente bicôncava com os seus pontos de reflexão. E como os raios de luz se espalham quando eles atingem um ponto diferente do centro de incidência direta, né, do ponto central da lente. Aqui no caso você tem uma refração, esse aqui é apenas o caminho, o feixe de luz segue direto. E o oposto, com uma lente côncava dupla, né? Convexa dupla. Eu tô ficando doido. Côncava, convexa, isso. E uma lente convexa dupla, também onde você tem um ponto de focal, mas aqui no caso do outro lado, os feixes se cruzam para o outro lado. E por fim, só um último teste aqui com uma lente convexa e plana, também faz o mesmo efeito, um efeito semelhante à lente apenas convexa. Então, basicamente, você pode até brincar com associações. Então, basicamente é isso que eu queria mostrar, gente. Eu realmente gostei muito desse kit. Acho que ele traz uma certa
esperança aí para nossa juventude, se por acaso conseguir, enfim, consegue-se aí um pouco mais de experimentação, um pouco mais de mão na roda, que é sensacional para o nosso aprendizado. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Aquele abraço.